Fala pessoal, professor Renato Viega. Hoje nós vamos trabalhar com perímetro, área, volume do cilindro, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e estudar com a gente, tá bom? É o seguinte, pessoal, cilindro. Aqui do lado nós temos um exemplo de um cilindro reto. Olha só, nós temos aqui o exemplo, né? Como diz, ele é reto sim, não tem curvatura, formando cone, nem nada do tipo. Aqui nós temos um cilindro, tá bom? Para estudar o cilindro, pessoal, a princípio nós precisamos entender melhor a respeito de uma circunferência, tá bom? Porque esse cilindro, a base dele aqui é uma circunferência. Então vamos cortar, fazer um recorte aqui e estudar a circunferência para depois estudar a questão do cilindro mesmo, tá bom? É o seguinte, pessoal, aqui nós temos um círculo, a circunferência, né? Nós vamos entender o que é o perímetro dessa circunferência. O perímetro, pessoal, é como se a gente pegasse aqui, ó, cortasse aqui, tá bom? E abrisse esse círculo, tá bom? E a distância deste ponto aqui, tá joia? Até chegar a este mesmo ponto, como se a gente cortasse e abrisse. Ou se você pegasse uma cordinha e enrolasse aqui. Qual o tamanho dessa cordinha? Tá bom? Ou linha, que seja. Qual o tamanho que seria? Isso aí, pessoal, é o perímetro, tá bom? Ou, se isso aqui fosse o mundo, né? E você colocasse uma pessoa para caminhar aqui, qual a distância que ela iria percorrer? Esse é o perímetro, tá bom? Ou seja, a distância deste ponto até aqui, no mesmo ponto, é o perímetro. O perímetro, pessoal, de circunferência é calculado por 2 vezes π vezes o raio, tá bom? O π, pessoal, é um valor fixo. O π, ele tem um valor fixo de 3,14, tá bom? Esse é o valor do π, tá joia? O raio, pessoal, é o seguinte. Na circunferência, nós temos algumas questões de distância e tudo mais. Se a gente pegar essa circunferência e partir ela aqui, ó, deste ponto, medir aqui, ó, deste ponto até este outro ponto aqui, ó. Se a gente fazer essa medida aqui, ó, nós temos o diâmetro, tá joia? Nós temos o diâmetro, tá beleza? É a distância de um ponto ao outro ponto aqui da nossa circunferência, tá bom? Se a gente pegar esse diâmetro, pessoal, e partir ele ao meio, aí nós temos o raio. Então aqui é a metade do diâmetro, tá joia? Então o raio, ele é igual a metade do diâmetro. Então é diâmetro dividido por 2. Então este é o nosso raio. Tá ok, pessoal? Então, se o nosso diâmetro aqui ele valer 10 centímetros, o nosso raio aqui é 10 dividido por 2. Então, o raio vale 5 centímetros. Então, aqui vale 5 e essa outra parte aqui também vale 5 centímetros. Tá ok? Então, é bem tranquilo a gente calcular o perímetro. Neste exemplo nosso, se a gente fosse calcular o perímetro, vamos pegar aqui do lado. Se fôssemos calcular o perímetro da circunferência apresentada, que é 2πr, nós temos perímetro é igual a 2 vezes π vezes o raio. O raio nós calculamos que deu 5 centímetros. Então, o perímetro é igual a 2 vezes 5 dá 10. Então, vai dar 10 vezes π, não preciso colocar o valor dele, centímetro, tá bom? Esse é o perímetro, bem tranquilo. Tá joia? Então, ok, aqui nós já entendemos a questão do perímetro, agora nós vamos entender a questão da área. Se a gente fosse calcular a área, pessoal, a área é essa região aqui, ó, tá joia? Essa região aqui, se a gente fosse completar ela toda, qual seria essa área dessa circunferência? A área, pessoal, ela já é calculada com π vezes r ao quadrado, tá bom? É a área da nossa circunferência aqui, ó, tá bom? Então, se a gente fosse preencher tudo isso aqui, né, para calcular essa área, a gente faz πr ao quadrado. O r a gente sabe que é o raio, então é bem tranquilo. Se a gente fosse calcular aqui, pessoal, vamos calcular? A área é igual a π vezes r ao quadrado. A área ela é igual. O π, pessoal, a gente não precisa colocar. O raio, a gente já encontrou que é 5, né? Nesse exemplo nosso aqui. Então, 5 ao quadrado.
a área será 5 ao quadrado é 25. Então, nós temos 25 pi centímetros ao quadrado, porque nós estamos falando de área. Aqui nesse centímetro, pessoal, aqui nós não temos aqui 5 ao quadrado, não é a mesma coisa que 5 vezes 5? Isso mesmo, né? Mas é 5 centímetros vezes 5 centímetros, ou seja, centímetro vezes centímetro. Então, dá centímetro ao quadrado, tá bom? Beleza. Na circunferência, pessoal, a gente não consegue calcular assim volume. O volume a gente vai deparar com ele aqui na questão do cilindro, tá bom? Então, nós já sabemos que essa distância aqui é chamado de diâmetro, e a metade do diâmetro nós temos o raio, não é isso? Beleza. Se a gente pegasse esse mesmo exemplo aqui, o nosso diâmetro, ele vale 10, não foi isso? 10 centímetros, o nosso raio é a metade de 10, nós temos 5 centímetros, beleza? Se a gente for calcular aqui o volume, por exemplo, o volume aqui, se esse fosse um copo, esse copo ele tivesse sim um raio de 5 centímetros, e esse copo aqui tivesse uma altura de, vamos marcar aqui, uma altura de 10 centímetros, a altura dele aqui, ó, que é deste ponto até este ponto. Se esse copo fosse, qual seria a quantidade de água necessária para encher esse copo, ou seja, o volume necessário para a gente encher esse copo com água. É bem tranquilo, pessoal. O volume, pessoal, de qualquer objeto, a gente faz o cálculo da área da base, tá bom? A área da base vezes a altura, tá joia? Sempre vai ser assim. Tá ok? Para facilitar. Área da base vezes a altura. Naquele exercício que nós colocamos aí, foi basicamente isso. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, que a gente coloca H, tá bom? Essa altura aqui, tá ok? O volume do cilindro, pessoal, será a área da base. A base aqui, pessoal, nós já calculamos essa área aqui, né? Mas a área da base de uma circunferência, nós sabemos que é π vezes r ao quadrado, não é isso? A área da base, então, é πr ao quadrado, vezes a altura, tá bom? A altura para a gente calcular o volume do cilindro. É bem tranquilo, pessoal. Vamos lá. O volume do cilindro é igual a π vezes o raio, pessoal. Nós já pegamos do exemplo, né? Se o nosso diâmetro vale 10, o raio vale 5. Então, nós temos aqui 5 ao quadrado vezes a altura. No nosso exemplo aqui, nós determinamos essa altura aqui de 10 centímetros. Então, o volume, se a gente tivesse um copo nessas dimensões aqui, para calcular a quantidade de água, seria π vezes 5 ao quadrado é 25 vezes 10, tá bom? Então, o volume que a gente está calculando aqui é igual 25 vezes 10 dá 250, então nós temos 250 pi centímetros cúbicos, porque volume nós já estamos falando da multiplicação dos centímetros em 3 vezes, então é centímetros cúbicos. Tá joia, pessoal? Na próxima aula nós vamos trabalhar a respeito da área da superfície do cilindro, tá bom? Espero que tenham gostado, aprendido, tá bom? E voltem naquele exercício, foi da Banca CESP, tá joia? Tenta resolver ele a partir dessa aula, tá joia? Deixa o seu joinha aí e bons estudos.